Fala pessoal, tudo bem? O Palmeiras hoje eliminou o River Plate da Copa Libertadores e está classificado para as semifinais da competição. O Palmeiras se classificou com mérito nessas quartas de final, foi melhor que o River nos dois jogos, na Argentina e no Brasil. Mas agora eu não estou aqui para falar de jogo, eu não estou aqui para falar de tática. Eu estou para falar da arbitragem. Cara, é impressionante como os árbitros em competições da Conmebol são muito abaixo da média, são muito abaixo, não correspondem ao nível da competição. Eu entendo que um jogo de Libertadores é um jogo de muitas faltas. Eu entendo que um jogo de Libertadores é um jogo que a emoção tá à flor da pele, que não é um jogo clássico de futebol europeu e que sim terão mais faltas e que sim o jogo vai ser mais pegado, que vão ter provocações de um lado e do outro. Mas cara, a atuação do Andrés Matonte, que é o árbitro uruguaio que apitou o jogo hoje, é simplesmente patética. Ele não tá no nível dessa competição, ele não tá no nível da maior competição da América do Sul, assim como diversos outros árbitros que vêm apitando os jogos da Libertadores. Semana passada foi com o Flamengo, por exemplo. Essa semana foi com o Palmeiras. Cara, para falar dos erros grotescos de arbitragem no jogo de hoje, foram vários. Mas não expulsar o Acunha depois que ele empurra o Vitor Roque já fora de campo e dá uma cabeçada no Emi Martins, que tava no banco, e depois ainda pisa nele, só dá um amarelo ali, dá um amarelo pro Piquerez também. Cara, isso é coisa de um juiz que não tá ali para ajudar, que não tá por orquestrar um jogo difícil de Libertadores. Porque, mais uma vez, eu entendo quão pegado tem que ser um jogo de Libertadores, mas a função do juiz é orquestrar que o jogo não fique amarrado, que o jogo não perca a sua verdadeira função, que é ver os dois times jogando futebol em campo. E, cara, nesse segundo tempo quase não teve jogo, era pita pra lá, pita pra cá, o juiz ficou perdido e deixou os jogadores, principalmente da equipe do River Plate, crescerem em cima dele. Cara, sem contar esse lance do Acunha, teve uma falta no Vitor Roque assustadora também, que não foi marcada, uma falta no Gustavo Gomes também assustadora que não foi marcada, contando outros lances no primeiro tempo também. E só pra falar que também não foi tudo com o Palmeiras, tem um lance do jogador do River Plate, o Salas, né, se eu não me engano, o autor do gol, que no segundo tempo ele faz uma falta, o juiz imagina que ele já tá com o segundo amarelo, e ele levanta um suposto segundo amarelo e um vermelho e expulsa o jogador do River, como se ele não tivesse prestado atenção, porque na verdade ele não prestou, era pro jogador ter só recebido o amarelo, mas daí ele tava tão avoado, tão fora do jogo, que ele foi lá e deu o vermelho. Cara, esse tipo de arbitragem não pode acontecer, e hoje foi com o Palmeiras, mas semana passada foi com o Flamengo, e amanhã pode ser com o São Paulo, com o Flamengo, e, cara, se eu fosse torcedor de algum dos times que ainda tá na Libertadores, seja do Brasil, seja de outro país, eu ficaria muito preocupado, porque não dá, cara, não dá para os árbitros terem esse nível na competição mais importante do continente, estraga o jogo fica muito pior, e a arbitragem simplesmente não tem nível para essa competição, cara, algo tem que ser visto, a profissionalização deles, acho que é o mais importante, mas, cara, do nível, do jeito que tá, não dá. O jogo fica chato, o jogo fica ruim de assistir e tem erros claros que hoje, por exemplo, não afetaram o Palmeiras, mas poderia ter afetado o Palmeiras e o Palmeiras poderia ter sido eliminado por conta de erros da arbitragem que não foram marcados. Veremos se o resto da semana vai ter mudanças, mas eu acho que não, tá? Bom, se inscrevam aí se quiserem falar, ouvir de taxa, que eu já fiz vários vídeos sobre o Palmeiras. É nóis, viu? Tamo junto.